Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de debate. Começamos a segunda-feira abrindo a discussão com os grandes fatos do ano. Sim, política nacional, política internacional, futebol, por que não? Para você, qual foi o grande fato de 2014? Estamos caminhando aí para o finalzinho do ano e a gente vai começar falando de política internacional. E aqui nos estúdios de TVeja, o Diogo Schelp, que é editor executivo de Veja, e também os nossos colunistas, o Reinaldo Azevedo e o Marco Antônio Villa. Vamos direto para a Venezuela. Aliás, eu quero mostrar aqui para você, caríssimo internauta, uma ferramenta lá do site de Veja. Corta no ar, por favor, aqui o meu computador. Voto Popular, parceria de Veja.com e também do Twitter. Você vota ali pelo Twitter qual é o grande fato ou a grande personalidade do ano para você. E Venezuela, os protestos estão aqui em meio à nossa discussão, né? E começamos por lá. Diogo Schelp, o Nicolás Maduro, né? O amigão aí de muitos petistas. Qual é a avaliação que você faz deste ano envolvendo aí a criminalidade nas ruas, os protestos, escassez de produtos, quer dizer, tudo que aconteceu aí na Venezuela? O mais importante foi, de fato, a onda de protestos que teve no início do ano, né, a partir de fevereiro, que acabaram descambando para uma repressão muito intensa por parte do governo chavista, que deixou mais de 40 mortos, 3 mil presos, né, ilegais, sem acusações formais e assim por diante. Torturas e também, né? 185 casos de tortura, que inclusive nós na Veja já fizemos uma matéria muito boa de 10 pessoas que foram torturadas na Venezuela. A repórter foi até lá, conversou com elas, fotografou e tal. E depois a ONU, agora recentemente, a ONU falou especificamente dessas torturas e cobrou o governo venezuelano para tratar desse assunto, investigar e tal. Inclusive, alguns dos casos citados pela ONU foram pessoas entrevistadas por nossa reportagem no início do ano. E teve um grande líder da Venezuela, líder da oposição, que foi preso, Leopoldo López, que está preso até hoje. Foi preso no início do ano, está preso até hoje, e sem nenhuma perspectiva de que vá sair. Quer dizer, uma prisão política, né? Um país na América do Sul, aqui nosso vizinho, que tem prisões políticas. Reinaldo. Mais um, né? Cuba tem prisão política, agora tem prisão política na Venezuela. Olha, tem o caso escandaloso da deputada Maria Corina, cassaram o mandato dela, né? Cassaram o mandato e a acusam agora formalmente de tentativa de homicídio de assassinar o presidente. Gente, é uma inversão, tentativa né? de assassinar o presidente. E dizendo que as provas foram apagadas, mas tudo bem, né? Isso, veja só, as provas foram apagadas. Olha, nós tínhamos as provas, tínhamos as provas, agora não temos mais, mas é verdade. Claro. Olha, dizer o quê? Milícias armadas organizadas, a coisa mais próxima de um regime fascista mesmo, há muito tempo não tinha uma coisa tão caracterizadamente fascistoide quanto o governo chavista. São milícias armadas que vão para as ruas armadas, que enfrentam, que batem nas pessoas, né? Isso está tudo absolutamente documentado, né? Nesses protestos havia gente atirando, né, a esmo contra a população. O Maduro, a despeito de fazer parte aí de um grupo da América Latina que pensa dessa ou daquela maneira, eu estou convencido que, ademais disso, ele não é bom da cabeça, mesmo. Eu acho que ele pancadão, assim. Tem uma coisa patológica. Isso se falava do Chaves também, Isso né? se falava do Chaves, mas eu acho que o Chaves tem algum metro. Acho que esse cara é assim, alguém que tem o topete de dizer que o Chaves apareceu para ele na forma de um passarinho, como ele falou, e vai à televisão e diz isso, e passa esse ridículo, dizer, muito bom da telha realmente não deve ser. Agora, liderando um governo corrupto, violento, e que eu não sei se o Diogo, que é o especialista na área aqui, mas me parece que dá para caracterizar a Venezuela hoje. A Venezuela hoje é uma ditadura militar. No seguinte sentido, se você não tem uma camarilha militar corrupta, já há gente ali sendo procurada pelo DEA, pelo Departamento de Drogas dos Estados Unidos, se você não tem uma ditadura corrupta ali, militar, uma cúpula militar corrupta, você não mantém um vagabundo daquele no poder. Não tem como. Prova disso é que o esforço todo é para ter os militares nas mãos mesmo, né? Quer dizer, um expurgo que começou com o Chaves,
de tirar todos os militares que podiam representar alguma ameaça ao regime. A cúpula bolivariana, a cúpula militar hoje é bolivariana nesse sentido. Bolivariana, ela é corrupta, está lá. É fiel ao regime. É fiel ao regime. O governo está rendendo e eles estão lá. Né? E com a aprovação do governo brasileiro. Né? A presidente Dilma se aproveitou, afinal, para trazer a Venezuela para o Mercosul. Historicamente, Vila, esse momento que a Venezuela vive, que está passando, é o período mais tenso? A Venezuela já passou coisas piores, eu acho, viu? No começo do século XX e tal, ou tão iguais como essa, né? O número de tiranos tal, e no século XIX foi também terrível, mas é interessante tentar entender o caso da Venezuela, né? E a possibilidade de uma mudança tal. A curto prazo, a impressão que dá é que isso não vai ocorrer. De um lado, pelo controle do aparelho policial, controle do exército, dos altos oficiais, né? Essa partilha, o preço do petróleo caiu, mais ainda a Venezuela tem receitas consideráveis, há uma desorganização econômica, mas eles resolvem do jeito deles, como a própria revista Veja já mostrou diversas reportagens sobre isso. A grande questão é o seguinte, e a oposição ainda tem muitas fragilidades tal, né? Então, é interessante tentar descobrir, porque há outras ditaduras longas, tal, muito mais longas do que a da Venezuela, lembrar a República Dominicana, por exemplo, dos anos 30 até 61, com o Trujillo, e ali tem muito a ver com a conjuntura daquele momento da Revolução Cubana, a questão ali do Caribe, aquelas mudanças, o desgaste do regime e tal. No caso da Venezuela, é curioso porque o panorama internacional estabeleceu uma série de alianças com Rússia, com Irã, por exemplo, isso em outros continentes, aqui com os regimes do Caribe, que ela foi diminuindo, inclusive, a ajuda, a colaboração com esses regimes, mas estabelecendo com a Bolívia, com o Equador, mas que são diferentes. Você vai lembrar, a Bolívia e o Equador, diferente da Venezuela, não é possível jogar tudo no mesmo saco e dizer a mesma coisa, que são particularidades. Basta lembrar que no caso do Equador, a moeda continua sendo o dólar, um regime bolivariano cuja moeda é do imperialismo, do mal, tal, né? Agora, a impressão que dá é que esse caudilismo que o Chávez criou, que é o novo caudilismo, é o velho do século XIX e com uma mistura daquela esquerda derrotada com a queda do Muro de Berlim, que se associou com o caudilismo. Então, criou-se um coquetel infernal, que de um lado você tem todo um linguajado aí de esquerda pré-queda do Muro, pré-9 de novembro de 89, e por outro, formas de manifestação do velho caudilismo, inclusive com milícias, que era a prática do caudilismo latino-americano dos senhores da guerra, que nós tínhamos uma espécie de senhores da guerra, quando os estados não tinham efetivo controle do seu território. Você tinha áreas com os senhores da guerra controlando e o poder central geralmente muito frágil. Isso levou, inclusive, a fragmentação no processo independentista da América Espanhola, e o Brasil é um caso absolutamente distinto e tal. Então, a impressão que dá, que no caso da Venezuela, é só uma divisão no interior do grupo dominante, né? Na medida que houver um racha ali, na medida que houver um racha, é que pode levar a algum tipo de mudança. Até o momento, apesar de divergências do presidente da Assembleia, com Maduro, com não sei quem, e com a cúpula militar, ainda a divisão do botim está satisfazendo esses setores. Se o preço chegou do petróleo, a ver, né, o Cabello lá que domina a Assembleia, num dado momento... Sim, parecia que mas... agora... Mas por uma fraqueza, quer dizer, o Maduro é muito mais forte, quer dizer, mantém esse controle. Então, quando se ensaia um discurso de eu não concordo, vamos para o outro lado, imediatamente... A impressão que dá à distância, eu não acompanho lá diretamente a Venezuela, eu acho o Maduro o mais fraco desses. Né? Ele não é o mais forte, de fato. Ele então, veja, eu acho que e me parece... Justamente ele é o mais fraco. E eu acho que ele está lá justamente por ser o mais fraco. Senão ele não seria o presidente, né? Eu acho que é uma disputa entre os mais fortes. Como você não chegou a alguém ter efetivamente o domínio dos outros, um domínio suficiente para ser presidente, fica o Maduro, enquanto essa divisão entre as lideranças que são fortes, mas que mantém uma certa divisão igualitária no terror que eles exercem lá na Venezuela, deixa o Maduro. O Maduro, a autoridade dele, a gente percebe que é muito pequena. Tal. Agora, vai ser uma divisão ali no interior daquele grupo, o que não parece que vai ocorrer a curto prazo. Né? O Deusdado Cabello, que é o cara da Assembleia, ele é suspeito de comandar o tráfico de drogas, nada menos do que isso. Pouca coisa. E ele domina, ele é um dos senhores da guerra da Venezuela, né? Hoje, e chegou a criar algumas dificuldades para o Maduro, mas parece que se compuseram ali. Me parece que... Os Estados Unidos também não criam grandes dificuldades, né? Porque fizeram sanções hoje. Mandam alguns recados, né? Tem que respeitar o cidadão, tem que parar com o terror, algumas sanções, mas ainda não com o peso que poderia, não, Diogo? Não, esse ano, aliás, essa semana, o
o Senado americano, e depois confirmado pelos deputados, eles aprovaram sanções contra vários dirigentes do chavismo por causa das repressões do início do ano. De forma suficiente na sua avaliação? Quer dizer que vão render algum resultado? Nada disso vai ter um resultado prático, mas já demonstra, um passo formal dos Estados Unidos no sentido de... É mais do que um conselho, né? Porque até agora eles ficavam aconselhando, vamos respeitar os direitos humanos. Exato. Eles não estão nem aí para isso, né? É um passo importante, assim, para jogar o regime numa certa marginalidade, né? Porque, assim, do ponto de vista imediato, até ajuda ele a fazer o discurso anti-imperialista. Sim, só reforça. Olha, mas veja. a verdade é que eles não precisam de nada disso para fazer esse discurso, né? Eles têm sempre alguma desculpa, né? Agora, você citou aí as pessoas que a reportagem de Veja ouviu que foram torturadas, né, por esse regime. O que mais chamou a atenção nesse período todo, nessas conversas, nesses relatos, Diogo? Você quer saber uma história específica? Uma história específica. Bom, que te chamou a atenção. A história mais trágica, assim, no sentido de sadismo, né, é a história de um rapaz que foi violentado com um cano de fuzil no meio da rua por um agente do bolivarianismo. Esse rapaz foi entrevistado e ele contou, teve a coragem de contar isso e mostrar a cara e tal. Essa foi uma das histórias mais fortes que foram ouvidas ali. E as pessoas saem às ruas, na internet, é muito fácil ver isso. Inclusive tem um vídeo em que os manifestantes diziam, olha, o governo do PT é um governo cúmplice desse governo aqui. Esse vídeo correu à internet, não é só um, são vários deles, né? Essas relações são claramente próximas para a população de lá, Diogo? Você diz a relação do governo brasileiro com o governo venezuelano? Para aquela população de lá. Por muito tempo, a gente que acompanha isso desde o início do Chávez, por muito tempo as pessoas na Venezuela tinham a esperança de que o Lula, primeiro o Lula, depois a Dilma, pela proximidade com o governo venezuelano, fizesse alguma coisa em relação ao que estava acontecendo lá. Então, no começo era assim, um apelo para o governo brasileiro. Inclusive, a própria Corina veio ao Brasil trazendo uma carta pedindo para que o Brasil prestasse atenção no que estava acontecendo. Mas hoje eu acho que essa ilusão já não existe mais entre os venezuelanos. Eles já perceberam que a omissão brasileira em relação ao que acontece na Venezuela é, de fato, um apoio. Inclusive, há vídeos criticando abertamente o governo brasileiro mesmo, e até o próprio Lula, né, por conta desse apoio. Porque ele fez campanha, né? Ele fez campanha pro Maduro. A campanha do Maduro foi feita pelo João Santana. Ele gravou um vídeo. Escuta aqui, o Brasil não se aproveitou da crise paraguaia, quando o Paraguai tinha sido suspenso do Mercosul, e, aliás, nota, depois o presidente, segundo a Constituição. Se a Constituição é ruim, é outro papo, mas que foi segundo a Constituição, foi. O Brasil aproveitou, junto com a Argentina, suspenderam o Paraguai do Mercosul, como a pendência para a entrada da Venezuela era o Parlamento Paraguai, e trouxeram a Venezuela, violando claramente a cláusula democrática do acordo. Quer dizer, então, não pode ter uma ditadura. A Venezuela é uma ditadura. Acabou aqui. Não, bate nas pessoas, bate na oposição, que sai às ruas. Né? Não permite que ela se organize. Mata. É uma ditadura. Prende, mata, tortura. Então, é claro depois o Ministério Público, a gente vai investigar. É conivência. Nada, Ministério Público. Sim. É conivência, sim. É conivência com a ditadura, é conivência com o regime de força. Entendeu? Grave, não é rapidamente, não, mas realmente essa questão, o número de vezes, o Marco Aurélio Garcia, que é uma espécie de eterno ministro das Relações Exteriores, né, nos dois governos Lula e agora, tudo indica, nos dois governos Dilma também, já foi no primeiro, né, as manifestações, esse episódio do Paraguai, que até hoje de manhã eu estava num debate, eu lembrei e tal, que não correu mas um sangue nada, quer dizer, houve uma substituição no interior da Constituição Paraguaia, foi eleito outro presidente, e o anterior, inclusive, se candidatou ao Senado, depois foi eleito ao Senado, o Monsenhor, aquele que levava a prática, quem ajoelha tem que rezar, porque ele tinha 3, 4 filhos, né? E o Brasil se meteu como fez em Honduras, né? Que poderia ter gerado uma guerra civil tenebrosa, ainda bem que Honduras encontrou também no interior da sua própria Constituição uma saída democrática, foi eleito o novo presidente, é incrível a sucessão de erros do Itamaraty. E o mais grave agora, no caso da América do Sul, evidentemente, é o silêncio em relação à Venezuela, dos graves crimes, e violando a nossa Constituição. Vale lembrar, né, que a nossa Constituição é clara em relação à política externa brasileira,
brasileira da defesa dos direitos humanos e o silêncio do governo Dilma em relação à tragédia da Venezuela. Né? Mas entre os amigos de Nicolás Maduro não estão só os grupos, né, petistas aqui. Vamos à Rússia. Você sabe que... Coloca novamente aqui a imagem, por favor, no ar, né, do site de Veja. Está aqui, ó. A Rússia reacendeu sua política expansionista, assustou o mundo. Também aí está entre os temas considerados os mais importantes do ano. E aí, Diogo? Eu acho que esse ano dá para dizer que foi o ano da Rússia, apesar de todas as outras coisas que aconteceram, né? Mas a Rússia realmente dominou, desde o começo do ano até agora, a discussão. Primeiro, na Ucrânia, que os protestos na Ucrânia derrubaram o presidente que era pró-Rússia, pró-Putin, o Yanukovych. E apesar de todo o apoio que Putin deu, inclusive na repressão a essas manifestações, com snipers nos prédios, atirando nas pessoas na praça e assim por diante, né? E que, assim que o Yanukovych fugiu, o que aconteceu foi a ocupação da Crimeia, uma península que faz parte da Ucrânia. Já fazia, mas ainda... não, estou brincando. Do ponto de vista do reconhecimento internacional, ainda não, né? Ainda é considerado parte da Ucrânia, né? Mas de fato ocupado pela Rússia e que depois se expandiu para o leste ucraniano também. O Putin sempre dizendo que não envia tropas para a Ucrânia, que não manda armas, mas a OTAN já mostrou que isso é pura mentira, né? Desde o começo desse episódio, os Estados Unidos começaram a impor sanções, no começo tímidas, muito parecidas com as sanções que eles estão impondo agora aos chavistas. Mais discurso do que qualquer outra coisa, né? Mas a coisa foi crescendo até que teve o episódio do avião da Malaysian Airlines, exatamente, que foi derrubado com um equipamento antiaéreo russo. E ficou a discussão, né? Quem derrubou? Não tem como. Um equipamento daqueles, os russos sabem operar. Você não pega o sujeito que está ali, que é civil e que não tem informação nenhuma, só porque é pró-Rússia e ele consegue... Primeiro que ele não tem aquele equipamento. Segundo que para operar, enfim, é muito suspeito. E foram 298 mortos. E a partir de então, a Europa, inclusive, aderiu com força a essas sanções. E hoje em dia, unindo essas sanções ao preço do petróleo, que o Vila já citou, crise, né? O fato é que a economia russa está em crise, o rublo está caindo. Quer dizer, então, realmente, Putin agora ainda consegue se segurar, porque ele tem uma popularidade muito alta na Rússia. E consegue usar o discurso da vitimização, né? É o Ocidente contra nós. Eu acho que ele é um perigo justamente pela soma dessas coisas todas, né? Porque ele é perigoso. Perigoso em que sentido? Ele está numa situação difícil, a economia russa está numa situação difícil, estruturalmente difícil, mas ele é muito popular. A tomada da Crimeia, porque foi o que ele fez, ele foi lá e tomou. Fim de papo. É minha, acabou, né? Foi lá e pronto. Nota, o Diogo acompanha isso melhor do que eu, mas quem acompanhou minimamente a história russa, a história soviética em particular, sabia que eles não iam deixar a Crimeia com um país, digamos, mais ou menos hostil à Rússia. Está lá, toda a frota do Mar do Norte está lá. Imagina, não vão deixar, né? Não iam deixar. Então, e agora, o que eu acho curioso é o seguinte, se ele tivesse ficado na Crimeia, o mundo já tinha absorvido essa altura. Tá bom. Nós também achamos que a Crimeia é sua. Fica com a Crimeia. Até a Ucrânia disse num dado momento, tá bom, fica com a Crimeia. População majoritariamente russa, só que ele não queria só a Crimeia. Ele não aceita que a Ucrânia tenha influência ocidental, né? E aí, eu acho que faltou habilidade também para... O fato de eu reconhecer que ele é um crápula não quer dizer que eu não tenha de reconhecer que faltou habilidade aos antirrussos da Ucrânia, porque quem tem o Putin como vizinho tem que tomar um certo cuidado. Especialmente sabendo, eu não sei se o Diogo... Você acha que em algum momento os Estados Unidos realmente mandariam alguma ajuda efetiva à Europa para a Ucrânia? Não, né? Não importa. Se o Putin invadir a Ucrânia para valer, o que vai acontecer? Sabe o que eu acho? Nada. Vai todo mundo assistir pela TV, né? Nada. É isso. Nada. E quando é assim... é preciso ter um certo cuidado, né? O que não houve ali também. Até porque a Europa depende do gás russo. Tem a questão do gás. Aí é que está a questão, né? Econômica, quase sempre econômica. Agora tem de ser lembrado algumas coisas, e não é para, evidentemente, passar a mão na cabeça do Putin,
mas o Império Ih, Russo... tô sentindo que ele Eu vai também passar... senti um pró-Putin aí. Peraí. Longe disso. Agora vai esquentar o debate. Agora vai esquentar. Senti que... Eu não quero passar pela cabeça do Putin. Não quero, mas eu acho ele um grande passou. sujeito. Um democrata. no fundo, mas se a gente olhar... Mas se a gente olhar o Império Russo, a Ucrânia, fez parte do Império Russo há muito tempo, tal, né? Se a gente for lembrar, isso antes da União Soviética, né? Se a gente for lembrar todos os episódios, toda a questão do cristianismo na Rússia, o papel de Kiev, e tem uma longa história e tal. Então, e a Ucrânia também não é uma coisa só, porque é uma parte da Ucrânia que tem problemas. A Bessarabia, se a gente for lembrar que tem uma vinculação com o Brasil por causa do Samuel Weiner e tal, quer dizer, a popularidade dele, em parte, creio, em relação à questão da Ucrânia, no caso da Rússia, em especial do Putin, é porque, para muitos, a Ucrânia era parte da Rússia, né? Dentro dessa ideia de que o Império, eu vou lembrar que o Império Russo era um império plurinacional, né? Havia sempre uma russificação à força, que a União Soviética seguiu. A partir da criação de 22 da União Soviética, um processo de russificação e também de translado de populações de um lado para o outro. Tal, né? Isso é muito complicado quando cai a União Soviética e aí que tem esses problemas das minorias nacionais, onde elas estão, a presença de russos em várias repúblicas. Tal. Fica uma situação muito complicada. No caso da Crimeia, eu concordo, realmente foi absorvido. Tal. E aí tem a região de Donetsk, que para mim, por causa do Shakhtar, do time, que eu conhecia tal, e dos brasileiros que jogam lá. Agora, que não está resolvida até agora, a situação continua, né? Tanto que o time sequer joga na cidade, ele buscou outras cidades para jogar tal, que ele participa da Liga dos Campeões, mas é uma situação que eu concordo também com essa questão. Caso o Putin resolva invadir e querer ocupar a Ucrânia, vai haver protestos, sanções momentâneas, etc., mas ninguém está nem aí com a Ucrânia e tal. Essa que é a grande questão. E também, eu acho que aí o governo ucraniano também teve enorme dificuldade de buscar uma unidade. E a situação econômica da Ucrânia também é muito difícil. É bom lembrar que a Ucrânia sempre se destacou pela alta produtividade agrícola, as terras negras, tal. A gente aprendia isso na escola, né? E a presença da literatura. Quando Stalin chegou lá e tomou tudo. Coletivação forçada em 29 e 33. E o papel da literatura, tal. Bem, a Ucrânia sempre fazia parte, campos de concentração da Alemanha nazista, alguns campos tenebrosos, Babi Yar, entre outros tantos, que tiveram na Ucrânia. Agora, eu acho que a situação criou-se um impasse. É bom lembrar que a região é mais ou menos próxima ao Oriente Médio, né, que é um tema que a gente vai ter de conversar. Aquilo acabou ficando um pouco associado aos conflitos ali do Oriente Médio. Ficou, lembrando Trotsky, nem paz nem guerra em relação à região de Donetsk. Nem aquilo é incorporado à Rússia, nem cria-se uma república independente, nem o governo ucraniano efetivamente ocupa a região, né? E não tem consegue. Força militar para tal também, né? Consegue, Então é uma situação muito complexa. Eu nem acho que o Putin vai invadir, entende? Eu só estou dizendo o seguinte, pensando na reação ocidental, eu não acho que ele vá, porque também é um custo grande. Com certeza. Não acho que vá. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quanto ao Ocidente faria o quê? Nada. É que o Putin ainda precisa manter as aparências, apesar eles são muito hábeis nisso. Né? Isso. E eu acho que só complementando o que o Vila falou, o que faz a OTAN, né, simplesmente não abrir mão, digamos, vamos deixar isso para a Rússia, então vamos desistir desse assunto, já que não nos interessa, como você falou. A questão é que a Europa deu todos os sinais no início da crise de incentivo à Ucrânia para abandonar, né, a parceria com a Rússia mesmo. Que eu disse que então, a Europa realmente deu sinais de que isso vai em frente, que nós seguramos a onda. E não aconteceu. Porque assim, que a coisa da imprudência, eu escrevi isso lá no começo e começaram a me acusar de ser putz. Quem gosta do Putin aqui é o Vila, não sou eu. Eu não gostava. Mas eu briguei com o Caio Blinder no ar, eu briguei na rádio lá. Não, eu não estou dizendo que o Putin está certo. Eu só estou dizendo o seguinte, quando você fala para o outro lá, vai, você tem que ver se o outro, e se ele for? E foi o que a Ucrânia tentou fazer. O outro vai e fala assim, e não deu. Que foi o que a Europa fez. Aí não deu. Aí o Putin falou, opa, Crimeia, toma aqui. Pega aqueles vagabundos lá da área sob influência da Rússia, organiza milícia, e tem soldado, a verdade é essa, eles estão lá com soldados. Acabou, eles já passaram a fronteira e, enfim, é nosso. E a Europa falou, não, olha, tem que sair, hein? Bom, tá, então, vem tirar. Então, é isso, né? Não invade, o outro não tira, e fica essa situação.
Muito bem, a gente acompanhou aí parte dessa discussão sobre política internacional. Começamos na Venezuela, com quem o Brasil mantém relações para lá de amistosas, e passamos para a Rússia. Amanhã, na segunda parte deste debate, vamos falar sobre a Síria, um estado de horror, onde civis são decapitados, incluindo jornalistas. A gente se vê amanhã.